Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, as perguntas número 270, 271, 272 e 273. Na pergunta número 270, Allan Kardec pergunta: a que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra? E os espíritos responderam: parece-me que vós mesmos podeis responder a essa pergunta, pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existências anteriores? Então, meus prezados irmãos e irmãs, nessa pergunta, os espíritos respondem que nós progredimos constantemente, seja aqui no mundo físico, seja no mundo espiritual. E tudo aquilo que fizemos em vidas passadas, todo aquele conteúdo de aprendizado intelectual, seja profissional, seja artístico, tudo o que conquistamos vai servir para nós como base de nossas escolhas futuras. Se nesta vida eu tive uma profissão que me agradou muito, fui muito feliz com aquilo que eu fiz, pode ser que na próxima vida eu venha escolher esta mesma profissão. E se eu fizer isso, eu terei muita facilidade para aprender. É aquela situação que existem pessoas que parecem que já nasceram prontas para determinadas atividades. Não precisa de esforço algum para poder desenvolver-se muito em determinadas atividades. Quando isso acontece, você pode ter aí a certeza de que tudo aquilo que ela aprendeu em vidas passadas, ela está aproveitando na vida atual, exatamente no aprendizado, exatamente na facilidade que tem de desenvolver-se em determinadas áreas. Na pergunta 271, Allan Kardec perguntou: estudando na erraticidade, lembrando que erraticidade é aquele período entre uma encarnação e outra. Todos nós que somos espíritos que precisamos da reencarnação, nós desencarnamos, ficamos lá no plano espiritual um tempo, depois reencarnamos. Este tempo entre uma encarnação e outra chama-se erraticidade. Então, repetindo, estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Olha a situação da pergunta. Allan Kardec pergunta o que poderia alguém aprender nascendo entre canibais, né? Em meio a uma humanidade ainda muito atrasada sendo canibal. Qual seria o aprendizado do espírito numa condição dessa, né? E os espíritos responderam: entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores aos destes. E aqui tem uma nota onde Allan Kardec diz o seguinte: sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm igual na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria, para os antropófagos terrenos, exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto as suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie, e é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Então, meus prezados irmãos e irmãs,
Os espíritos afirmam que entre canibais não nascem espíritos mais adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais ou inferiores aos canibais. Pode existir alguma coisa muito mais inferior do que o dos canibais? É claro que sim. Aliás, o canibalismo não está afeito apenas a tribos, né? Existem organizações criminosas que têm prisioneiros em presídios aqui do Brasil mesmo, né? E quando ocorrem rebeliões nesses presídios, é muito comum que aquelas pessoas que estão lá pratiquem canibalismo, como já aconteceu em presídios brasileiros, onde ali os presos acabam matando outros presos e comendo partes do corpo desses presos, né? Por aí você vê o grau de desenvolvimento dessas pessoas. E existe um fator interessante quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e acabou por extinguir muitas nações indígenas, inclusive nações indígenas que eram canibais. O que aconteceu com esses espíritos? Eles acabaram sendo assimilados pela civilização atual e reencarnam no meio dessa civilização e se reúnem em organizações tribais, como são as organizações criminosas, como são as torcidas organizadas, né? Onde ali estão espíritos que se comprazem com a baderna, envolvem-se em crimes, destruição. E estes são espíritos assimilados por uma civilização mais avançada, mas essa civilização mais avançada acabou com o seu meio ambiente, acabou com o seu ambiente tribal. Consequentemente, aí você vê nesta assimilação a presença dessas pessoas, muito voltadas para o mal, revelando uma natureza muito atrasada, com atitudes muito degradadas, que visam exclusivamente a prática do mal. Mas os espíritos nos dizem também que existem em outros lugares, não na Terra, mas em outros lugares, coletividades ainda humanas muito atrasadas, em que ser canibal para elas é um ponto a mais de evolução. Não é o que há de mais atrasado. Ainda existe muito mais coisa, muito mais atrasada do que o que há de mais atrasado aqui no nosso planeta. Imagine, por exemplo, a humanidade durante 7 milhões de anos aproximadamente foram humanoides, um ser nem humano e nem macaco. Na evolução natural, passamos por todas essas etapas. Então imagine uma coletividade nem humana nem macaco. Quais seriam as atitudes? Quais seriam as práticas? Então nós passamos por tudo isso. E numa situação assim, apenas a reencarnação permite que estes espíritos evoluam, porque eles não têm ainda uma consciência espiritual suficientemente avançada para evoluir no plano espiritual. Evoluem quando estão no corpo físico. A evolução lá é muito mais lenta do que vindo aqui. Por isso que esses espíritos, quando não encontram lugar para sua reencarnação num mundo como a Terra, por exemplo, que já passou dessa fase, eles reencarnam em outros planetas que ainda estão tão atrasados como o planeta Terra estava num período anterior à Idade da Pedra. E sim naquele período onde está na fase do humanoide, nem macaco nem homem. E na pergunta 272, Allan Kardec pergunta: poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? E os espíritos respondem: pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. É isto que nós podemos observar, onde numa sociedade que já conquistou princípios da evolução, como é o caso da nossa, ainda abriga junto a ela espíritos muito atrasados, normalmente afeitos ao mal, à violência, não aceitam regras, não aceitam princípios civilizados, porque estão completamente voltados mentalmente, psicologicamente, para uma ausência de cultura, vivendo mentalmente num mundo muito atrasado. São visíveis, normalmente se organizam em organizações de baderneiros, procurando destruir a civilização.
Muitos desses, em alguns lugares, até mesmo por condições kármicas, eles assumem a direção desses povos e se tornam aqueles ditadores sanguinários, sem nenhum princípio civilizado. E isso está muito presente no nosso planeta Terra ainda nos dias de hoje. E na pergunta número 273, Allan Kardec pergunta: será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? E os espíritos dizem: mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isto uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Assim, meus prezados irmãos e irmãs, é muito interessante que estes espíritos, eles reúnem-se em coletividades muito atrasadas ainda, selvagens mesmos, né? Desprovida de princípios de civilização, desprovidos de entendimento, desprovidos completamente de educação. E no meio desses povos, alguém mais adiantado pode reencarnar. Ou porque numa vida passada abusou de suas prerrogativas e vai nascer no meio daquele povo atrasado. Se escravizou, pode ser escravo. Se abandonou, pode ser abandonado. Se fez sofrer, agora vai passar pelas mesmas dores que fez os outros sofrerem. Então você observa que existem razões kármicas que fazem com que espíritos mais adiantados obrigatoriamente reencarnem em civilizações muito atrasadas. Mas pode existir também os espíritos missionários, aqueles que desejam, que procuram, que pedem para reencarnar num mundo inferior, num mundo muito atrasado, não porque tenham que sofrer alguma punição naquele local, mas para que possam ajudar aquele mundo a progredir, ajudar aquelas pessoas a progredirem. Assim, o mais forte ajuda o mais fraco, o mais sábio ajuda o mais ignorante. Isto faz parte das leis divinas. E assim a humanidade vai progredindo. Nós, espíritos que estamos hoje aqui neste Brasil, neste momento de nossa evolução, já passamos por todas essas etapas. Evoluímos no reino animal, passamos por todas as espécies do reino animal, chegamos àquela condição de sermos humanoides num período muito longo, que aqui na Terra significou mais ou menos 7 milhões de anos, e depois chegamos às primeiras civilizações humanas, que só começou a acontecer há um tempo muito curto. 500 mil anos começaram a surgir as primeiras humanidades aqui. Várias espécies humanas que surgiam e desapareciam, mas os espíritos que reencarnavam naquela coletividade, naquele momento, sobreviviam e iam para uma espécie mais adiantadas através da evolução genética imposta pelas próprias condições desses espíritos, pelas conquistas deles. Até chegarmos num tempo muito curto à condição aí de Homo sapiens, aproximadamente 60 mil anos, quando surgimos aqui já na condição de Homo sapiens, essa espécie humana que somos nós, a única espécie humana da Terra, a única raça, não tem mais do que uma raça. O que nos diferencia como cor da pele, cor dos olhos, cor dos cabelos, formato do rosto, não nos diferencia como se fôssemos raças diferentes. Somos uma única raça, apenas com diferenças impostas pela própria evolução natural. E todos nós estamos seguindo uma mesma direção, para que venhamos um dia conquistar a nossa plena libertação da necessidade da reencarnação e aí evoluirmos mais rapidamente para a condição de nossa purificação. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Obrigado por você estar aqui.